O dia em que Deus secou as lágrimas de Marcos. Marcos sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e honestidade. Aos 38 anos, casado com Ana e pai de 2 filhos pequenos, ele dividia seu tempo entre a oficina mecânica que mantinha e os fins de semana em família. Mas em 2019, uma notícia mudou tudo. Foi depois de uma forte dor no lado direito do corpo, acompanhada de uma fraqueza que não passava. Os exames confirmaram hepatite B crônica com um risco de cirrose. O médico foi claro: Marcos, você vai precisar de tratamento para o resto da vida. E mesmo assim, não há garantias. As palavras ecoaram como uma sentença. Ana chorou em silêncio no corredor do hospital, enquanto ele, com as mãos trêmulas, guardava o laudo no bolso da camisa. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais, brutais. As noites se tornaram uma batalha contra náuseas e um cansaço que parecia sugar suas forças. O pior não era a doença em si, mas o medo de deixar os filhos sem pai, de ver Ana sozinha, lutando para criar Lucas e Isabela. Certas madrugadas, ele se pegava olhando para o teto, perguntando a Deus se ela existia, porque aquilo estava acontecendo com ele. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de anos, apareceu na porta de casa com um prato de comida. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Marcos só conhecia de nome. Filho, você precisa ir na reunião conosco. Lá tem gente que ora e Deus ouve, disse ela, com a voz firme de quem já vira muitos milagres. Marcos, educado, agradeceu, mas não deu muita importância. Até que, uma semana depois, a dor voltou com tudo. Ana, acho que não aguento mais, confessou, encostado na parede do quarto, enquanto ela passava um pano úmido em sua testa. E se a gente for naquela igreja? O que a gente tem a perder? Ela respondeu, segurando sua mão. No domingo seguinte, entraram pela primeira vez na pequena sala de reuniões da CCB. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia na mão. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Marcos se sentiu estranho no início. Não estava acostumado com aquela quietude, com aquelas palavras sinceras. Mas quando começaram as orações, algo o tocou. Não eram palavras decoradas, mas súplicas verdadeiras, como as de um filho falando com o pai. Um irmão se levantou e deu um testemunho: Deus me livrou de um acidente que os médicos disseram que eu não sobreviveria. Outra irmã contou como havia sido curada de uma doença nos rins. Marcos sentiu os olhos ardendo. Depois da pregação, o ancião anunciou: quem precisar de oração, venha à frente. Ana o olhou, e ele, sem pensar muito, se levantou. Tremia. O ancião colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com autoridade, como se estivesse falando diretamente com Deus. Senhor, este irmão está doente, mas o Senhor é mais forte que qualquer enfermidade. Toca nele, Pai. Os irmãos ao redor repetiam amém, e Marcos sentiu uma paz que não entendia. Quando voltou para casa, a dor ainda estava lá, mas algo dentro dele havia mudado. Começou a ir às reuniões toda semana. Ana e as crianças o acompanhavam. Ele ouvia os hinos, lia a Bíblia que ganhará de um irmão, e orava. Não eram orações longas, mas sinceras: Deus, se o Senhor existe, me ajude. Não quero deixar minha família. 3 meses depois, em uma reunião de quarta-feira, enquanto cantavam o hino a Jesus, Tua Misericórdia, Marcos sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível tocasse. Ele abriu os olhos e viu que o ancião o observava com um sorriso. Irmão Marcos, você está sentindo algo? Ele assentiu, sem palavras. No dia seguinte, foi ao médico. Os exames estavam marcados para a rotina, mas quando os resultados saíram, o doutor ficou em silêncio por alguns segundos. Marcos, a carga viral sumiu. Não há mais sinais de atividade da hepatite. Isso não é comum. É um milagre, Dr. Marcos respondeu, com a voz embargada. Naquela noite, na reunião da CCB, ele se levantou para dar seu testemunho.
com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água, contou tudo. Como chegará ali quebrado, como orara, como Deus o curara. Os irmãos choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isso é o Senhor, irmãos. Ele ainda faz milagres. Marcos foi batizado nas águas algumas semanas depois, em um rio limpo, cercado pelos irmãos que agora eram sua família. Quando emergiu da água, sentiu que não era mais o mesmo. A doença havia ido embora, mas o maior milagre era o que Deus fizera em seu coração. Hoje, Marcos serve na igreja. Ajuda a organizar as reuniões, visita os doentes, e sempre que pode, conta sua história para quem chega quebrado, como ele chegou. Ana e as crianças também foram batizadas. Lucas, agora com 10 anos, já decorou vários hinos, e Isabela adora ajudar a arrumar as cadeiras depois dos cultos. Pai, por que Deus curou o Senhor? Lucas perguntou uma vez, enquanto voltavam para casa depois de uma santa ceia. Marcos parou, olhou para o filho e respondeu: Não foi porque eu merecia, filho. Foi porque ele é bom. E quando a gente entrega tudo nas mãos dele, mesmo que a gente não entende, ele faz coisas que a gente nem sonha. A lição que Marcos aprendeu não foi só sobre a cura, mas sobre a fé. Fé não é só acreditar que Deus pode, é confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando o caminho parece escuro. Na congregação cristã no Brasil, ele encontrou mais do que uma igreja, encontrou um Deus que ouve, que age, que seca lágrimas. E isso, nenhum médico poderia lhe dar. A vida da família mudou completamente depois daquele milagre. Marcos, que antes mal conseguia segurar um copo sem dor, agora trabalhava como voluntário na igreja, ajudando a distribuir folhetos e até dando seu testemunho nas reuniões. Sua mão direita, antes deformada pela doença, agora se movia com uma força que os médicos não conseguiam explicar. Os exames mostravam melhora progressiva, mas os médicos só balançavam a cabeça, sem palavras. Isabela, que sempre foi forte, agora tinha um brilho diferente nos olhos. Ela começou a participar do grupo de oração das mulheres e, aos poucos, deixou de lado o medo que carregava desde a época em que via o marido sofrer. Uma noite, depois de um culto, ela abriu o coração para a irmã que liderava o grupo. Eu achava que minha fé era pequena, irmã. Mas Deus mostrou que não é o tamanho da fé que importa, é em quem a gente coloca ela. As crianças também cresciam na fé. Lucas, que adorava os hinos, começou a pedir para ir à escola bíblica dominical todos os domingos. Certa vez, ele chegou em casa correndo, com um desenho na mão. Pai, olha. A professora disse que Deus usa a gente como um lápis nas mãos dele. E o Senhor é a prova. Marcos sorriu, emocionado. Ele lembrava bem da época em que achava que sua vida não tinha mais propósito. Mas agora, via que Deus não só o curara, como o estava usando para abençoar outros. Muitas pessoas na igreja, ao ouvirem seu testemunho, começaram a buscar a Deus com mais fervor. Alguns, que estavam doentes, receberam suas próprias curas. Outros, que estavam desanimados, encontraram esperança. Um dia, um homem chamado João, que sofria de uma dor nas costas há anos, aproximou-se de Marcos depois do culto. Irmão, eu ouvi sua história e decidi vir aqui hoje. Não aguento mais viver assim. O senhor acha que Deus pode me curar também? Marcos colocou a mão no ombro dele, com a mesma firmeza que sentirá quando o pastor orou por ele. Se Deus curou um homem que os médicos tinham desistido, Ele pode curar você também. Mas tem uma coisa, a cura não é só do corpo. É da alma, da fé, da vida toda. E foi assim que, mais uma vez, naqueles bancos da congregação cristã no Brasil, a fé de um homem se tornou o ponto de partida para um novo milagre. Porque quando Deus age, Ele não faz só por um, mas por muitos. E cada vida transformada se torna uma prova viva de que, onde há fé, não há impossíveis. Marcos, Isabela e os filhos continuavam firmes, não porque a vida agora era perfeita, mas porque sabiam que, não importa o que viesse pela frente, eles não estavam sozinhos. E isso, meu amigo, é o maior de todos os milagres. No domingo seguinte, a igreja estava ainda mais cheia. Não era só a família de Marcos que tinha espalhado a notícia do milagre, o próprio José, o homem que fora dado como perdido pelos médicos, estava ali, de pé, com os olhos brilhando e um sorriso que não cabia no rosto. Ele subiu ao púlpito, ainda um pouco trêmulo, mas com uma voz firme que ecoou por todo o templo.
Eu vim aqui para dizer que Deus me deu uma segunda chance, falou, segurando um exame médico que mostrava a remissão total da doença. Os médicos não entendem, mas eu sei, foi a fé, foi a oração, foi a mão de Deus que me tocou naquele altar. As lágrimas rolaram no rosto de muitas pessoas. Entre elas, estava Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma depressão profunda. Ela tinha vindo à igreja arrastada pela filha, sem esperança, achando que nada mais poderia mudá-la. Mas ao ver José ali, vivo, curado, algo dentro dela se mexeu. Se Deus podia fazer aquilo por um homem, por que não por ela? No final do culto, enquanto as pessoas se abraçavam e louvavam, Dona Maria se aproximou do pastor, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Pastor, eu não aguento mais viver assim, confessou, com a voz quebrada. Eu já tentei de tudo, mas a tristeza não sai de mim. Será que Deus pode me curar também? O pastor olhou nos olhos dela com a mesma compaixão que tinha olhado para Marcos meses antes. Claro que pode, minha irmã. Deus não faz acepção de pessoas. Ele curou o corpo de José, mas também quer curar a sua alma. Você só precisa crer e entregar tudo a Ele. E foi assim que, naquela noite, Dona Maria se ajoelhou no altar, chorando não mais de dor, mas de alívio. Enquanto as mãos do pastor e dos obreiros repousavam sobre sua cabeça, ela sentiu algo que não sentia há anos: paz. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior, algo sobrenatural. Nos dias que seguiram, Dona Maria começou a mudar. Os pensamentos escuros perderam força, a vontade de viver voltou, e até seu rosto ganhou um brilho novo. Sua filha, que tanto tinha orado por ela, não acreditava no que via. Mãe, o que aconteceu com você? Perguntou, emocionada. Dona Maria sorriu, com os olhos úmidos. Deus me tocou, filha. Assim como tocou José, como tocou Marcos. Ele não desiste da gente. E a notícia se espalhou. Cada testemunho de cura, de libertação, de vida transformada, atraía mais pessoas à igreja. Não eram só os milagres físicos que chamavam a atenção, era a mudança no olhar, na postura, na esperança que voltava a brilhar nos corações. Um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há anos, ouviu o testemunho de José e resolveu dar uma chance para Deus. Ele chegou à igreja sujo, abatido, com as marcas da rua estampadas no corpo e na alma. Mas quando os irmãos o abraçaram sem julgamento, quando o pastor orou por ele com fé, algo dentro de Lucas quebrou. Ele chorou como nunca, pedindo perdão, pedindo força. E Deus ouviu. Hoje, Lucas está limpo, trabalha, ajuda outros dependentes químicos e, toda semana, está ali, na igreja, agradecendo por mais um dia de vitória. Porque é assim que Deus age. Ele não escolhe os perfeitos, ele escolhe os que estão dispostos a crer. E quando a fé encontra a graça, os milagres acontecem. Não são coincidências, não são sorte. São provas de que, onde há um coração sincero buscando a Deus, não há doença que não seja curada, não há cadeia que não seja quebrada, não há vida que não seja transformada. E assim, a igreja continuava cheia. Não por causa de um homem, não por causa de um pastor, mas porque ali, entre aquelas quatro paredes, as pessoas encontravam algo que o mundo não podia oferecer: esperança. Esperança que não falha, que não decepciona, que renova as forças e faz o impossível se tornar real. Porque Deus é fiel. E quando Ele começa a agir, não há quem possa parar. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvor e orações fervorosas, uma mulher chamada Márcia entrou pela porta dos fundos, quase arrastando os pés. Ela não queria chamar atenção, mas seus olhos vermelhos e o lenço apertado nas mãos denunciavam a dor que carregava. Há 3 anos, um diagnóstico cruel tinha tirado dela o sorriso: câncer em estágio avançado. Os médicos já não falavam em cura, só em controle da dor. Mas naquela noite, algo dentro dela gritou: vá à igreja. Lá tem uma resposta. Ela se sentou no último banco, ouvindo os testemunhos de pessoas que, como ela, tinham recebido um não da medicina, mas um sim de Deus. Quando o pastor fez o chamado para oração pelos enfermos, Márcia hesitou. Será que é para mim? Mas então lembrou das palavras que ouvirá minutos antes: Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que creem. Com lágrimas escorrendo, ela levantou a mão. Os obreiros a conduziram até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade:
em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Receba a sua cura, irmã. Márcia sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação que não sentia há anos: fome. Não a fome da doença, que a deixava fraca, mas a fome de viver. Correu para o espelho e, tremendo, tocou a barriga. O inchaço havia sumido. Os nós dos dedos, antes doloridos, estavam lisos. Sem acreditar, ela pegou o telefone e marcou uma consulta de urgência. O médico, cético, pediu exames imediatos. Quando os resultados saíram, ele olhou para Márcia com os olhos arregalados: não há mais nenhum sinal de câncer. É como se você nunca tivesse tido. Ela não precisou explicar, apenas sorriu e disse: Deus me curou. A notícia se espalhou rápido. Na semana seguinte, Márcia estava de volta à igreja, mas dessa vez não no último banco. Estava na frente, com o microfone na mão, contando seu milagre para centenas de pessoas que, como ela, precisavam de uma prova de que Deus ainda faz o impossível. E enquanto ela falava, no meio da multidão, um homem chamado Roberto apertava os punhos, lutando contra as lágrimas. Ele tinha ido à igreja arrastado pela esposa, depois de perder o emprego e quase perder a família por causa das dívidas. Se Deus curou ela, pode me ajudar também, pensou. E quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre financeiro, Roberto se levantou não com vergonha, mas com uma fé que nascia ali, naquele exato momento. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não precisa de muito, apenas de um coração aberto, de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E quando isso acontece, as cadeias se quebram, as doenças fogem, as portas se abrem. Não é magia, não é sorte. É o poder do Deus que não muda, que ainda hoje faz o que fez nos dias de Moisés, de Elias, de Jesus. E a igreja continuava cheia. Não por tradição, não por obrigação, mas porque ali, entre aquelas paredes, as pessoas tocavam no sobrenatural. Viúvas recebiam consolo que nenhuma palavra humana poderia dar. Viciados largavam o crack no altar e saíam livres. Casais à beira do divórcio se abraçavam chorando, renovando suas alianças. Jovens que tinham perdido a direção ouviam uma voz dizendo: você tem um propósito. Porque onde a fé é semeada, os milagres brotam. E onde Deus é adorado, a transformação é certa. E assim, a história de Márcia se juntava a centenas de outras histórias de pessoas comuns que ousaram acreditar. Histórias que não eram contadas com orgulho, mas com gratidão. Porque o verdadeiro milagre não era só a cura, o emprego recuperado ou a família restaurada. O verdadeiro milagre era ver que, no meio da batalha, Deus nunca havia os abandonado. Ele apenas esperava que eles dessem o primeiro passo. E quando deram, ele correu ao encontro deles como um pai que nunca desiste dos seus filhos. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda ecoava louvores e testemunhos, Márcia sentiu algo diferente dentro de si. Não era só alívio por ter deixado as drogas para trás, nem a alegria de reencontrar a filha. Era uma paz que ela não conseguia explicar, como se, depois de anos vagando no escuro, alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. Foi então que a pastora se aproximou, com um sorriso que parecia entender tudo o que Márcia não conseguia dizer. Deus não só te libertou, filha. Ele tem um plano para a sua vida. Você não está aqui por acaso. As palavras foram direto ao coração de Márcia, como se fossem só para ela. Nos dias que seguiram, Márcia começou a frequentar as reuniões de libertação e os grupos de apoio da igreja. A cada encontro, ela via mais pessoas como ela, homens e mulheres que carregavam cicatrizes, mas que agora sorriam com uma esperança que só quem já esteve no fundo do poço sabe reconhecer. Um senhor que havia perdido o emprego e a dignidade agora distribuía alimentos para outros desempregados. Uma mãe que chorava pela filha rebelde agora havia sentada ao seu lado, segurando a Bíblia juntas. Márcia também começou a servir. Primeiro, arrumando as cadeiras depois dos cultos. Depois, ajudando a preparar o café para os visitantes. Pareciam coisas pequenas, mas para ela, eram sinais de que estava reconstruindo não só a própria vida, mas também a de outros. Até que um dia, a pastora a chamou para um desafio maior: Márcia, você já passou por tudo isso. Agora, que tal ajudar quem ainda está perdido? No começo, ela hesitou. Eu?
Mas eu não sei falar direito, pastora. E se eu errar? A resposta veio com um abraço apertado: Deus não escolhe os capacitados, filha. Ele capacita os escolhidos. E você já provou que, com ele, tudo é possível. E assim, Márcia começou a visitar abrigos e ruas onde antes ela mesma se esconderia. Não com sermões, mas com a própria história. Olha, eu já estive aí. Sei como é sentir que não tem saída. Mas tem, sim. Eu sou a prova. E as pessoas ouviam. Não porque ela fosse perfeita, mas porque falava com a dor que elas também sentiam. Um dia, uma jovem chamada Ana, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, se aproximou depois de um testemunho. Como você conseguiu parar? Eu já tentei de tudo. Márcia segurou as mãos dela, ainda marcadas pelas queimaduras dos cachimbos, e disse: Não fui eu, minha filha. Foi Deus. E Ele não vai desistir de você também. Ana chorou. E voltou na semana seguinte. E na outra. Até que, um mês depois, foi ela quem subiu ao altar para deixar seu próprio pacote de dor a um saquinho com as drogas que ainda guardavam por segurança. Márcia a abraçou forte, sentindo o cheiro de shampoo barato no cabelo da moça, e soube, aquele abraço era o mesmo que Deus lhe dera um dia. Porque na Universal, os milagres não são só para quem está dentro das quatro paredes. São para quem está nas ruas, nos hospitais, nas casas onde o desespero morou por muito tempo. São para quem, como Márcia, já ouviu que não tinha jeito até descobrir que, com Deus, sempre tem. E assim, a história dela virou história de outras. E outras. Como uma corrente que não para de crescer, porque o amor de Deus é assim, começa com um, alcança milhares, e nunca, nunca desiste de ninguém. O último passo do milagre. Aquele saquinho no altar não era só plástico e pó. Era o último fio que prendia Clara ao passado, um passado que, agora, ela enterrava com lágrimas de alívio. Márcia, ao vê-la sorrir pela primeira vez sem sombra nos olhos, lembrou-se da própria jornada, dos dias em que achava que a fé era para os anfortes, dos noites em que chorou sozinha no chão do banheiro, das vozes que sussurravam "você não merece". Mas Deus não ouve essas vozes. Ele ouve o silêncio dos corações quebrados e responde com um abraço, uma palavra, um "levanta, minha filha". Clara não saberia explicar como, mas, dali em diante, as ruas que antes a engoliam viraram caminhos. O vício, que parecia tatuado em sua pele, desbotou como escrita na areia. Um ano depois, era ela quem estendia a mão para outra menina no mesmo abismo, repetindo as palavras que Márcia lhe dissera: Deus não te trocou por ninguém. Ele te esperou. A reflexão que fica. Milagres não são fórmulas mágicas, são sementes plantadas no adubo da dor. Márcia aprendeu que a fé não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de mostrá-las como prova de que a luz venceu. Clara descobriu que a redenção não é um prêmio para os perfeitos, mas um convite para os que caíram, e o convite sempre está de pé. A lição. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração. Ele muda o coração para você mudar as circunstâncias. O altar não é só um lugar, é um gesto, soltar o que te afoga para agarrar o que te salva. E o maior milagre? Perceber que, quando você achava que estava sozinho, havia uma multidão de mãos estendidas, algumas visíveis, como a de Márcia, outras invisíveis, como as do pai que nunca soltou a sua. A história delas não terminou. Porque histórias de milagre não têm fim e elas se multiplicam. E hoje, em algum lugar, outra Clara ouve um "você pode" e dá o primeiro passo. Porque o amor de Deus é assim, teima em nos encontrar exatamente onde estamos. E nunca, nunca, desiste.